Vamos, vamos, vamos. Fluminense, ó, pequenininho. Fluminense é minúsculo. Fluminense é minúsculo. Bora, galera. Mais um pós-jogo de Vasco da Gama 2, Fluminense 0. Releve minha voz a ser meio fanha, meio estranha. É porque eu tô com uma dor aqui atrás na garganta aqui. Tô conseguindo falar direito, então tentar falar um pouco mais pausado, devagar aqui. Não tô conseguindo falar muito bem direito, mas vocês levam isso aí, tá, galera? Então se eu der uma engasgada, uma falada aqui meio embolada aqui, é porque eu tô com dor na garganta, tá? Mas vamos lá, vamos pro que interessa, pro que importa, que é os 3 pontos, ó. Gigante acordou. Agora, ó, o que eu falei no pré-jogo ali, ó, que eu fiz aquele vídeo lá da escalação. O que eu falei? Se ganhar, acabou. Acabou lá embaixo, vamos, ó, só pra cima agora, só pra cima. É pensar em pré-Libertadores. Daqui a pouco, ó, começar a focar, ó, Copa do Brasil, que é contra eles também. Então a gente hoje mostrou que é capaz de eliminar eles. É capaz. O time é bom. O time melhorou, evoluiu. Você vê. Olha o Vasco antes do Diniz com o Carille e com o elenco que tinha. Olha o Vasco com o Diniz depois que ele ganhou de reforços. Olha a evolução que o time teve. Olha o nível de jogo que o time do Vasco agora tem. O Vasco, agora você olha pro time do Vasco e você consegue ver padrão de jogo, consegue ver um time em campo, não consegue ver mais aquele time do Vasco antigamente que era, ai, vamos tentar na sorte ganhar de 1-0 cagado. Não, não é mais esse time não. Agora o Vasco tem um propósito de jogo, agora o Vasco tem tática em campo. Tem um time bom, um time jogando em campo. Você presta atenção no time do Vasco. Antigamente o time do Vasco era o quê? Ah, bota o Piton pra cruzar pro Vete aí e vamos ver se vai ganhar o jogo. Hoje não. Hoje você tem um time que ele sabe trocar passes, um time que sabe sair jogando com a bola, um time que sabe envolver o adversário quando é preciso, sabe pressionar a saída de bola do adversário para poder recuperar a bola. Então assim, começamos lá o jogo hoje? Começamos. Vou agora falar progredidamente, vou começar do início do jogo e vai até o final. Vou progredindo e vou interrompendo para alguma coisa que precisa falar. Então vamos lá. Começa o jogo como? O Fluminense bem melhor que o Vasco. O Vasco entra estranho, entra nervoso, entra até na hora do Fluminense. Tanto que o Barros, logo aos 2 minutos, der um lance que dá a chance do Fluminense de abrir o placar com um Cano. Mas tem um cara que, tipo assim, desde que chegou o Vasco, ele se mostrou ser um excelente goleiro. Últimos jogos do Vasco, ele vinha sendo muito criticado. Ah, vem falhando, não sai em falta para buscar a bola, e acaba tomando um gol que não precisava. Falha muito nos últimos jogos. Só que você tem que lembrar que é o Léo Jardim, galera. Olha os últimos 2 jogos dele, Fluminense e Fortaleza. Olha o nível de goleiro que nós temos no elenco. Olha o nível do goleiro que nós temos no nosso elenco agora. Léo Jardim é muito bom goleiro, mas é excelente goleiro. Foi um achado muito grande do Vasco. Muito bom achado do Vasco. O Léo Jardim, você vê, ele dá segurança para a defesa do Vasco. Você vê que o Cano, que é um excelente finalizador, que é um artilheiro nato, na cara do gol, e o Léo Jardim fez uma excelente defesa. Ninguém vai falar, ah, o Cano bateu mal, o Cano perdeu o gol. Não. O Léo Jardim foi muito bem fez a defesa. Você vê que foi totalmente mérito do Léo Jardim, porque ele pega uma defesa difícil. Uma defesa difícil, aquela bola que é com força no cantinho do goleiro, para tirar do goleiro. E o Léo Jardim teve explosão e conseguiu tirar. Excelente defesa do nosso Léo Garden, do Léo Jardim. A defesa do Vasco, hoje temos uma grande defesa também. Paulo Henrique de seleção, Carlos Cuesta, que já foi de seleção colombiana, Robert Renan também já foi de seleção de base, Piton é um grande lateral. Hoje temos uma zaga. Antes você viu que no Vasco, vamos botar assim, pegar as últimas zagas do Vasco, era João Vitor, Léo Pelé, Maicon, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, até um pouco antes Anderson Conceição, Edmar, Leandro Castan, Ricardo Graça. Aquelas defesas pavorosas que o Vasco teve nos últimos anos. Se botar até mais, você consegue achar até mais piores ainda, como o Anderson Martins, ó, como alguns outros zagueiros piores que o Vasco já teve. Confundi o jogo, tá? Não, Anderson Martins não, confundi. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas assim, agora a zaga do Vasco é uma grande zaga. Você vê excelente jogador. Você hoje tem um jogador que o Diniz falou muito bem na coletiva, concordo com o Diniz. Você tem um jogador brigador, pegador ali pra vir, ó, dividindo, recuperando a bola, e o outro mais técnico, para dar a saída de bola, que é o Robert Renan técnico, e o Carlos Cuesta, ele é mais físico, mais na imposição para recuperar a bola. Isso é muito importante para a zaga do Vasco, porque o Vasco vai ter tanto uma série de bola boa da zaga,
quanto uma defesa boa, sólida para recuperar as bolas. E aí eu falo, mas aí você só tem, mas aí um lado é só para saída de jogo e o outro lado é só para defender? Não. Um lado é excelente num quesito e o outro no outro. Mas os dois são bons nos dois quesitos. Porque você também tem o Carlos Costa para sair com a bola jogando e o Robert Renan para defender também. Então, tipo assim, é uma grande zaga o Vasco. E eu não preciso falar aqui de Piton e Paulo Henrique, porque Piton e Paulo Henrique já vem jogando bola há muito tempo, os dois. O Piton teve uma queda ali, aqui e ali, mas no geral eles estão jogando bola há bastante tempo bem. Ainda tem o Pumita, que não entrou hoje, que também é um baita lateral, que pode jogar tanto na lateral esquerda quanto na direita, né? Vamos pro meio campo, que aí eu vou destacar um jogador aqui, Barros. O que vem jogando bola, Barros? Pode ter errado naquele primeiro lance, que eu acho pra mim que foi falta, mas no geral, o Barros vem jogando muita bola há muito tempo. Você pode perceber que, nem perceber, é números. Eu vou pegar números aqui, Todas as partidas que o Barros jogou como titular pelo Vasco, desde que ele voltou do América Mineiro, o Vasco não perdeu. E a maioria foi vitória. Você vê, qual foi a última derrota do Vasco nessa sequência que o Vasco está de 10 jogos aí? Só perdeu um jogo. E o Barros não estava. Pra você ver a diferença que foi da partida do Vasco com o Barros e sem o Barros. Vai jogando muita bola o Barros. Muita gente vai destacar a zaga que não vai tomando gol, vai destacar merecidamente o Ryan, que vai fazendo uma grande temporada, mas tem que também lembrar muito do Barros. O que o Barros fez hoje é de se para analisar também. É normal você analisar mais a zaga que não tomou gol e o ataque que está bem eficiente, mas você não tem que analisar só o ataque e a zaga, você tem que analisar um time por todo, no completo. E um jogador que tem que ser bem analisado hoje é o Barros, que vem jogando muita bola. Barros hoje não vou dizer que é um dos melhores, porque ainda é uma tiragem muito pequena e ele ainda é muito jovem. Mas já está entre um dos melhores volantes do Brasil. Um dos melhores, não tô falando que ele já é o melhor. Não é, ainda não é. Tem muitos jogadores ali à frente dele. Mas no futebol brasileiro hoje, pegando esse recorte, desde que ele chegou, ele é um dos melhores. Vem apresentando o melhor futebol, um dos melhores futebols. E aí o Fluminense começou melhor que o Vasco, como eu disse, começou bem melhor que o Vasco, e dominando ali os inícios do jogo. Vamos dizer que sim, no recorte do primeiro tempo, vou dizer que o primeiro tempo na maior parte foi do Fluminense. Vamos botar assim, do minuto 1 ao minuto 30, foi só Fluminense. Só Fluminense, e o Vasco na roda. Não era na roda assim no nível do Fluminense, tá metendo muito chute, o Vasco sofrendo e jogando mal, e o Fluminense muito perto de fazer gol. Também não era muito assim. Era o Fluminense melhor que o Vasco? Sim. Mais no ataque? Sim. Porém, o Vasco tava sabendo defender muito bem. Era tipo o Fluminense meio que rondando a área do Vasco, cruzamento pra lá, cruzamento pra cá, de vez em quando um chute. E o Vasco não marca bem. Depois dos 30, aí sim o Vasco faz o gol, melhora no jogo e aí começa a controlar ali o finalzinho do primeiro tempo. Ainda com o Fluminense tendo algumas chances, mas já melhor no jogo. Só que uma coisa que no primeiro tempo o Vasco tava muito ruim no primeiro tempo, que no segundo tempo o Diniz consertou, mas ele já tava tentando buscar esse primeiro tempo, foi o quê? O Vasco estava com um posse de bola muito defensiva, aquela posse de bola inoperante, aquela posse de bola que não era produtiva, aquela posse de bola que era Carlos Costa no Robert Renan, que voltava no Jardim, vinha no Paulo Henrique, voltava no Jardim, ia no Piton, Carlos Costa. Aquela bola ficava ali rondando na entrada da área e o Vasco não progredia, ficava ali só rondando. Aí quando ia um pouquinho, chegava ali num Gomes, no Andrés Gomes, ia no Coutinho e voltava. Aí ia de novo voltava. Então assim, era uma bola muito inoperante. A única coisa que conseguiu furar no primeiro tempo foi o gol do Vasco com o Ryan, que foi muito bem, muito feliz no lance, acreditou que o chute dele pudesse entrar, desviou, Fábio falhou e ele fez o gol. E aí eu vou destacar o Ryan. O que vem jogando de bola o Ryan não tá no gibi, não tá no gibi o que vem jogando de bola o Ryan. Que moleque excelente, que jogador é o Ryan. Que jogador é o Ryan. Fluminense que no jogo do ano passado, no Jean, que foi 2-0 pro Vasco, não teve aquela cena do André olhando pra ele, tava o estrome do pai dele, que era dia dos pais, se não me engano, naquele jogo, aí tava o estrome do pai do Ryan na camisa, e o André vai lá e tenta olhar e fala, quem é Valquimar? Agora você conhece quem é Ryan. Agora sabe quem é Ryan, né, o Fluminense? Que também repostou aquele lance lá, zoou.
Agora sabe quem é Ryan? Prazer, Ryan. Não ganhamos o primeiro turno, mas teve gol do Ryan. Ganhamos agora com o gol do Ryan. Agora você sabe quem é Ryan, né? O sub-19 com mais gols no mundo. O sub-19 com mais gols no mundo. E tem mais gol que Lamine Yamal. Não tô comparando o jogador. Tô trazendo números. Mais gol. Se bobear, já dá pro Ancelotti pensar nele para a próxima convocação. Ele e Coutinho. Daqui a pouco eu falo de Coutinho, mas já tem que pensar nos dois na próxima convocação. Não tem como chegar na próxima convocação sem os dois. Não tem como. Porque estão jogando muita bola. Aí você fala, você tá falando que o Coutinho jogou bem hoje, mas o Coutinho não teve gol no jogo de hoje, não teve assistência. Mas futebol não é só gol e assistência. Futebol você tem que analisar por um todo. E o Coutinho estava indo na zaga para buscar bola, para armar a jogada. Tava dando dinâmica no jogo. É um jogador excelente, ele fez uma grande partida. Ele estava dando ritmo pro jogo. Ele que clareava muitas jogadas pro Vasco. No primeiro lance do gol do Vasco, ele tá ali, participa um pouco da jogada do primeiro gol do Vasco. Não foi tão direto, mas participa. Já no segundo, quem clareia a jogada para até a bola chegar no Ryan é ele, que clareia a jogada todinha. Um pouquinho antes do gol do Vasco, ele tinha tido um lance que ele dá uma caneta excelente no jogador Fluminense, dá um drible de novo no mesmo jogador e chuta muito longe. Mas já estava mostrando que ele estava num grande dia, o Coutinho. Não fez gol nem assistência, mas participou muito bem das ações do Vasco ofensivamente e até defensivamente, que teve alguma bola ali que ele cortou e foi buscar a bola para sair jogando. Então assim, são dois jogadores excelentes no Vasco nessa temporada. Muita gente fala, lá no começo do Coutinho, o Coutinho veio pro Vasco e não mostra nada, a Barreira não virou baile, que não sei o que. Gente, Coutinho vem jogando desde que ele chegou no Vasco, agora é mais os números recentes, mas desde que chegou no Vasco, números bons, obviamente, que para um jogador que ele é, por exemplo que ele é, você espera grandes números já espera até mais do que ele está fazendo, mas você vê que os números dele já são muito bons números, excelente jogo do Coutinho de novo. Na verdade, no segundo tempo, que agora eu vou entrar no segundo tempo, o Vasco conseguiu fazer o que o Diniz queria, que era aquela pressão em cima do Fluminense para recuperar a bola, acelerar o jogo, que o Vasco não está conseguindo fazer no primeiro tempo, que é acelerar o jogo, é pegar a bola e já conseguir dar a troca de passes mais velozes, já conseguir chegar logo no ataque. Foi daí que logo no segundo tempo o Vasco tem outra grande jogada do Ryan, que o Coutinho faz uma jogada, toca no Ryan, que o Ryan, ele dribla o jogador do Fluminense, e o Ryan, jogador confiança, é isso. Jogador confiança é super importante, por quê? O jogador confiança faz o que o Ryan fez hoje, nos 2 gols do Vasco. É ter confiança para chegar e dar-lhe uma porrada no gol. Tipo assim, ó, jogada que a gente fala assim, pra que vai chutar? Prefere jogar, trabalha melhor a bola. Não, o Ryan tem confiança pra bater no gol e falar assim, eu tô em uma boa fase e vou arriscar. Nos 2 lances ele foi feliz. No primeiro saiu o gol, no segundo ele chutou, o Fábio foi mal, rebateu, o Gomes chuta em cima do Fábio, que faz uma defesa espetacular, sobrando o Nuno, que faz o gol sem goleiro. Olha só como é importante o jogador com confiança no time. 2 lances que qualquer outro jogador que não tá numa boa fase assim, tentaria tocar a bola, trocaria do outro lado, preferiria tentar fazer uma outra jogada. O Ryan não, ele tem confiança. O Ryan hoje parecia que se botasse o Ryan pra chutar a bola, bater o tiro de meta, ele ia tentar bater direto no gol, o tiro de meta. Tava nesse nível o Ryan hoje. Grande partida do menino Ryan. Grande partida do Vasco da Gama. Parabéns, Diniz. Pela primeira vez eu vou falar uma coisa aqui que eu não falo muito nos vídeos. Hoje a vitória do Vasco é toda na conta do Diniz. Por que toda na conta do Diniz? Toda, 100% na conta do Diniz. Porque ele conseguiu botar um padrão no Vasco, que é pressiona a saída de bola do adversário e tenta fazer logo a jogada rápida. O que seria isso? Pressionou o jogador, ao invés de pressionar, recuperar a bola e parar, não, pressiona, recupera a bola e já cria a jogada, já tenta ir pra frente. Porque aí você pega o time já desarmado do Fluminense ou de qualquer outro adversário e já sai na cara do gol. Foi assim que funcionou o primeiro gol do Vasco, que foi o quê? O Vasco recuperou já a bola do Fluminense e não ficou esperando, analisando, vendo qual é a melhor jogada. Não, o Vasco já recuperou a bola, já foi para ataque e fez o gol. No segundo tempo, o segundo gol não foi assim. Foi da outra jogada que o Diniz está fazendo muito bem também, que é o quê? Saída de bola, que o Vasco no primeiro tempo não estava querendo fazer, o Diniz conseguiu botar no segundo tempo, que era o quê? Saída de bola com velocidade, aquela saída de bola rapidez, com o Vasco tendo transição rápida. O Vasco pegou a bola na zaga, tabelou rapidinho, foi trazendo, Coutinho foi trazendo a bola, Ryan chutou, rebatida do Fábio, Andreas Gomes de cima do Fábio, bola sobra e gol do Nuno.
Isso que é importante. Eu acho que conseguiu fazer a transição bem rápida. Muito boa transição pro ataque do Vasco. Muito boa transição. O Vasco tá conseguindo ter o padrão. Palmas pro Diniz, conseguiu botar o padrão no Vasco. Não é mais aquele time do Carille e de muitos outros Vasco que era, vamos jogar de qualquer jeito aí, cruzamento no Verratti, vamos ver se ganha. Não é mais assim não. Agora o Vasco tem um padrão de jogo. Fala em Verratti, outra boa coisa que o Diniz conseguiu fazer no Vasco é o quê? Ele parou com aquela palhaçada de Verratti é nosso centroavante, é o Verratti, é o pirata, faz não sei o que, e tem que ficar sempre titular. Ele percebeu que o Verratti não vinha bem, não tava dando certo, a proposta de jogo dele não funcionava pro Verratti, ele percebeu isso tarde, mas percebeu, antes tarde do que nunca, tirou o Verratti e o time evolui, porque o time do Vasco não consegue mais jogar com o Verratti titular. Aí, obviamente, o Verratti é importante, é nosso artilheiro na temporada ainda, é um cara bom, então você tem que botar o Verratti em campo. No último ele não botou, mas hoje ele colocou no finalzinho. É pra colocar em campo? É, mas sempre nessa situação. Tá ganhando, bota no final, ou se tiver num, sei lá, 30 do segundo tempo, 35 do segundo tempo ali, 30, 35, o time tá empatando em 1-1, o time vai pro abafa final pra aquele cruzamento chuveirinho, aí bota ele. Fora isso, o Verratti hoje não tem como mais ser titular do time do Vasco. Tem que entrar sempre assim, finalzinho, pra brigar com uma bola ali, pra tentar fazer o terceiro gol, ou o gol da vitória ali, se tiver naquela barra final, que ele vai funcionar. Mas assim, agora eu vou analisar um pouco mais tabela. O jogo, eu já analisei o jogo, agora eu vou analisar mais panorama do Vasco, agora até o reta final. Que rebaixamento? Dá pra esquecer. E tipo assim, você ia falar, mas não sei o que, tem times ali abaixo com jogos a menos. O Vasco ainda tem que tomar cuidado, porque o Santos em 23, que foi o que eu analisei, estava numa situação bem boa, mas depois caiu. Ano passado você pode ver que tem times que estavam já pensando em final de não sei o que, e depois começou a cair, como foi o Galo, começou a recair, quase foi rebaixado. Beleza. Isso aí tem que ser levado em consideração? Muito. Tem. Só que o que? O Santos aquele ano não teve uma sequência tão boa quanto o do Vasco de futebol apresentar, não é resultado apenas. Você vai falar, o Vasco fez aquilo de 6 jogos, 5 vitórias, tudo na cagada. Não, tinha desempenho em campo, futebol jogado. Então assim, dá pra gente... Tem que ser rebaixamento? Tem, obviamente tem que deixar um pouco ali o olho ainda aberto, mas já esquecer. Mas agora a gente tem que começar a pensar, gente, pra cima. Por quê? Porque o elenco do Vasco estava brigando para não cair, não é esse que está agora. Era o elenco antes, com o João Vitor, com o Lucas Freitas, com jogadores que... Cocão titular, que hoje em dia o Cocão entra agora, mas não é mais titular, com o Verratti em má fase. Não é mais esse time. Agora é um time do Vasco que teve chegadas de reforço. Você vê que o Vasco está tão bom que tem reforço do Vasco, que foi tratado como titular, banco do Vasco, que entra em segundo tempo, e uns que até nem entram. Então assim... É outro time, mudamos a chave, oitavo é o melhor elenco. Agora sim a frase do Pedrinho tá correta, oitavo melhor elenco. Quando ele falou, o time não era oitavo melhor elenco, não era. Zero, não era oitavo melhor elenco quando ele falou. Mas agora, com os reforços que ele trouxe, com o desempenho, agora sim somos já temos time sim, já oitavo melhor elenco. No segundo turno, desde que começou o segundo turno até agora, temos o terceiro melhor time. A 3 pontos, ó. A 1 ponto do Flamengo, que é o segundo melhor time do segundo turno, e a 2 do Palmeiras, que é o primeiro time do segundo turno, melhor time do segundo turno. Olha isso, se tivesse começado agora o Campeonato Brasileiro no segundo turno, o Vasco estava brigando pelo título. Então assim, não é eu estar falando coisa aqui que não existe, estar falando coisa de boca para fora, coisas que não faz sentido, que eu tô falando merda. Não. Realmente o Vasco vem fazendo uma boa temporada do meio do ano para frente. Acabou o Super Mundial, teve até uma sequência ruim ali, mas depois o Vasco vem deslanchando, vem jogando muita bola. Já dá pra gente pensar em coisa grande. Até pensar mesmo em Copa do Brasil, num título, ou até pelo menos final. Dá pra gente pensar, dá pra gente sonhar. Não é mais que maluquice, é loucura não. Já é realidade. Hoje o Vasco não entra mais como azarão em nenhuma partida do Brasileiro não. Obviamente, ainda tem times melhor que a gente, como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, tem time melhor que a gente ainda, óbvio, isso é normal. Até o Mirassol ainda tá ali jogando melhor que a gente. Mas agora, você entrar, o Vasco não entra mais com azarão contra nenhum time. Agora você entra no campo já sabendo que o Vasco tem chance de vencer qualquer adversário hoje em dia. Porque o Vasco, né, você fala assim, mas o Vasco ganhou contra o Vitória, foi um jogo ali, ganhou no último lance cagado. Fortaleza ganhou 2-0, mas o Fortaleza tá mal. Beleza. Mas você vê, Fluminense, 7º colocado,
Vinha numa boa fase com o Zubeldia. O Vasco chegou lá e ganhou 2-0. Jogou mal pelo tempo? Jogou. Mas num resumo, não foi tão mal assim não. Cruzeiro, que tá brigando pelo título ali. Agora distanciou um pouco, mas ainda tá brigando pelo título. Vasco meteu 2-0, dominou o jogo do início ao fim. E aí? Aí você vai me falar que o time do Vasco não é bom. O elenco do Vasco não é bom, que o Vasco tá dando sorte. Não, o elenco agora tá bom, o Diniz conseguiu. E o Pedrinho vai fazendo mais nessa reta final de comandado dele, né? Porque acho que ano que vem, já tem eleição de novo. Vem fazendo excelentes coisas. Por quê? Conseguiu viabilizar a reforma de São Januário. Recuperação judicial, que fez o Vasco conseguir diminuir muito as suas dívidas. Agora o Vasco não está devendo praticamente nada. E agora o Vasco consegue saber quem pagar e o Vasco está conseguindo organizar isso. O time está em 8º lugar com um elenco muito bem montado pelo Ademar, que é mérito do Pedrinho ter trago esse cara. E esse cara está fazendo uma boa gestão no Vasco de trazer reforços, organizando ali o Vasco. Melhorou no CT muito. Conseguiu uma boa parceria com a Crefisa agora. Então, assim, boa gestão do Pedrinho nessa reta final. Muita gente criticava o Pedrinho lá no... O Vasco tá... Deixa eu te falar mais uma coisa. O Vasco também tá, pelo que eu fiquei sabendo, já tá perto de conseguir a venda do clube. Então, assim, você criticou muito o Pedrinho lá no início, mas agora você tem que dar o braço a torcer, porque o Pedrinho agora nessa reta final tá fazendo muito bem. Eu não sou aqui de candidato nenhum, não sou candidato X, Y. Se fosse... Euriquinho, Brant, Leven, fazendo aí o que o Pedrinho fazia, eu estaria elogiando igual. Eu não tenho candidato. A gente tem que elogiar quando o cara tem que ser elogiado e criticar quando tem que ser criticado. Agora, quem tá fazendo uma boa gestão no Vasco, a gente tem que elogiar. Então, assim, galera, gostei muito hoje da partida do Vasco. É manter. Temos o próximo jogo, que é confronto direto contra o Bragantino. Uma partida que eu vou dizer que ele é acessível perante aos últimos jogos do Vasco, aos últimos do Bragantino. É fora de casa, o Bragantino não venceu no turno, venceu. Mas na época, o Vasco não estava ainda com o time encaixado, os reforços não tinham chegado, ainda não era o Vasco de hoje. Então, assim, com o elenco que temos hoje, com o futebol que nós temos apresentado e eles, dá pra vencer. Não digo que é um jogo que é tranquilo, fácil, vamos ganhar fácil, não. É um jogo complicado, mas dá pra vencer. No mais é isso, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Para os vascaínos, estamos juntos, galera. Valeu e até o próximo vídeo.